A Copa do Mundo, sem dúvidas, é um dos maiores eventos do nosso planeta. Isso é, se não for o maior, com 5 bilhões de pessoas em todo o mundo assistindo pela TV. Mas o que acontece com os estádios depois que o torneio termina? Vamos ver o que aconteceu com os estádios na Rússia, Brasil e África do Sul. E também descobrir o que o Catar planeja fazer com os seus estádios. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal Gol de Canhota e ativar as notificações para ficar atualizado com o nosso conteúdo. Nos últimos 10 anos, o Catar gastou mais de 200 bilhões de dólares para construir uma infraestrutura impressionante para a Copa do Mundo. Isso é mais dinheiro do que qualquer outro país já gastou para sediar o torneio. O Catar teve que construir quase tudo do zero para a Copa do Mundo, o que custou muito dinheiro. 4 anos antes, a Rússia gastou cerca de 16 bilhões de dólares, enquanto o Brasil gastou uma média de 20 bilhões em 2014. Considerando que a Copa dura apenas um mês, é muito dinheiro. Normalmente, os países esperam que a infraestrutura criada para a Copa do Mundo traga benefícios a longo prazo. As estradas que estavam em mau estado podem ser melhoradas e os estádios podem ser usados para shows e outros eventos após o torneio. No entanto, nem sempre isso funcionou bem. Para entender o que o Catar está planejando fazer de diferente, precisamos olhar para o que aconteceu com os estádios em Copas anteriores. Na Copa de 2018, a Rússia construiu novos estádios e melhorou 3 que já existiam. Custou muito dinheiro, cerca de 16 bilhões de dólares ao todo. Após a Copa, a Rússia alugou esses estádios para times de futebol locais, uma decisão lógica, já que os estádios foram projetados para jogos de futebol. Os organizadores esperavam que a venda de ingressos ajudasse a cobrir os custos de operação dos estádios, mas essa estratégia não funcionou bem. Os times de futebol na Rússia não tiveram muito apoio, e a maioria deles teve dificuldade em vender metade dos ingressos para os jogos. Por exemplo, o estádio em Sochi, que foi construído para a Copa, só atrai uma média de 6 mil torcedores, o que é menos de 15% da capacidade total do estádio. Isso não é suficiente para cobrir os custos de operação, e os estádios estão perdendo dinheiro, com os contribuintes sendo obrigados a pagar as contas. Esses estádios são chamados de elefantes brancos, porque são caros e não têm utilidade. Um ano após a Copa do Mundo, o estádio de Cal começou a acumular prejuízos e o custo para mantê-lo funcionando chegou a $1 milhão. Do ponto de vista financeiro, teria sido melhor não tê-lo construído. Apenas um dos 9 estádios da Rússia teve um destino bem-sucedido. A Arena Kazan foi transformada em um local multiuso, onde ocorrem jogos de futebol, shows, exposições de carros e eventos de moda. Além disso, ela possui restaurantes e quartos de hotel, o que pode ser a chave para o sucesso a longo prazo, transformando o estádio em algo completamente novo. O Brasil ama o futebol, mas seus estádios são simplesmente muito grandes para serem preenchidos. Um exemplo impressionante é a Arena da Amazônia em Manaus, construída para 40 mil pessoas, mas o time local atrai apenas 1.000 torcedores. Estima-se que este estádio esteja perdendo quase R$1 milhão por mês e eles estão tentando de tudo para cobrir os custos. Outro estádio da Copa do Mundo, o Mané Garrincha, foi usado recentemente como abrigo para ônibus. Enquanto isso, o Estádio das Dunas tenta ganhar dinheiro hospedando casamentos e festas infantis. É ainda pior quando pensamos que alguns desses estádios só sediaram 4 jogos da Copa do Mundo. Realmente vale a pena construir esses estádios apenas para 6 horas de futebol? Claramente não. Em um país onde 1/4 da população vive na pobreza, teria sido melhor usar os impostos em projetos mais eficazes do que em estádios sem utilidade. 4 anos antes da Copa no Brasil, a África do Sul sediou o torneio. Os estádios de lá têm um destino um pouco melhor do que os do Brasil e da Rússia. O estádio Moses Mabhida em Durban agora funciona como um local multifuncional, sediando eventos de música, e os visitantes até podem subir até o topo dele. Os estádios da África do Sul têm alguns destinos diferentes. Por exemplo, o estádio Moses Mabhida em Durban é multifuncional e até permite que as pessoas subam até o topo para fazerem bungee jumping. Mas nem todos os estádios são bem-sucedidos.
O estádio na Cidade do Cabo, com 65 mil assentos, nunca gerou lucro e há pedidos para demoli-lo. Pode ser apenas questão de tempo até que isso aconteça. O Catar está tentando evitar os erros das Copas do Mundo anteriores, especialmente depois que sua proposta foi envolvida em muita controvérsia. Quase 30 funcionários da FIFA tiveram que se afastar devido a evidências de corrupção e suborno. Em 2013, a Anistia Internacional relatou exploração trabalhista de imigrantes, com muitos trabalhadores mal pagos ou não pagos e forçados a trabalhar em condições perigosas. Em 2021, um relatório do The Guardian estimou que mais de 6 mil trabalhadores morreram no Catar desde que o país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Isso afetou muito a reputação do país no cenário mundial. No entanto, uma das poucas coisas pelas quais o Catar não foi criticado são seus planos para os estádios da Copa do Mundo. Primeiro, eles perceberam que ter 8 estádios enormes seria irracional para um país tão pequeno quanto o Catar, considerando sua população. O Catar tem uma população de cerca de 400 mil habitantes, enquanto seus estádios da Copa do Mundo têm uma capacidade total de 420 mil pessoas. Para fazer uma comparação, a Rússia tem aproximadamente 140 milhões de habitantes e o Brasil 220 milhões. Se esses países não conseguiram preencher seus estádios da Copa do Mundo, o Catar não teria chance. No entanto, o Catar não pretende preencher seus estádios, mas sim transformá-los. Os 2 maiores estádios, Lusail e Al Bayt, serão transformados em locais multifuncionais modernos. No estádio Lusail, a maioria dos assentos será removida para dar espaço a lojas, cafés, uma escola, uma clínica de saúde e até mesmo alguns apartamentos. O estádio Al Bayt passará por um processo semelhante, sendo convertido em um hotel 5 estrelas, um shopping center e um hospital. Ambos os estádios manterão o gramado, mas serão usados para eventos comunitários, em vez de jogos de futebol profissionais. 3 estádios, Janub, Al-Wakra e Al-Mamura, ainda serão usados para jogos de futebol, mas apenas após uma redução significativa em sua capacidade. Este é um projeto interessante que outros países futuramente poderiam considerar. Em vez de construir novos estádios a cada Copa do Mundo, um conjunto de estádios temporários poderia ser transferido de um lugar para outro. O Catar também planeja usar sua infraestrutura da Copa do Mundo para sediar futuros eventos. É o que o Brasil fez em 2016, quando sediou os Jogos Olímpicos de Verão e usou 5 de seus antigos estádios da Copa do Mundo. O Brasil usou 5 de seus antigos estádios da Copa do Mundo em 2016, quando sediou os Jogos Olímpicos de Verão. No entanto, depois que os Jogos Olímpicos terminaram, a situação permaneceu praticamente a mesma. Em 2024, o Catar sediará a Copa Asiática, um torneio internacional de futebol para equipes da Ásia e Oceania. E eles também planejam sediar os Jogos Asiáticos de 2030, um torneio internacional de atletismo com mais participantes do que os Jogos Olímpicos. Em ambos os casos, eles pretendem reutilizar a infraestrutura da Copa do Mundo ao máximo, evitando desperdício. Além disso, estão de olho nas Olimpíadas que talvez possam acontecer no país em 2036. No entanto, só o tempo dirá se esses planos realmente funcionarão. Um deles já está em andamento, com a desconstrução do Estádio 974, após sediar um jogo entre Brasil e Coreia do Sul em 5 de dezembro. Existem rumores de que as partes do estádio serão enviadas para o Uruguai, que tem esperanças de sediar a Copa do Mundo de 2030. Agora, o que você acha da ideia de estádios móveis para futuras Copas do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou deste vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!